Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar em si mesmo a imunização racional e nela o porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos viventes ser adequada à natureza que os fez, pois são formados por esta natureza e por isso dependem dela para viver, sendo então formados por certas partículas e dependerem delas. Às vezes o vivente, por não raciocinar como deva, e sim como não deve, é que encara a vida muito diferente do que ela é. Vejam bem que para morrer não há idade. Amor à vida é para os viventes que vivem em trevas, pois se a vida não tem amor ao próprio vivente, é o vivente enganar a si mesmo, ter amor à vida. Tudo isto são frases feitas pelos homens e todas as frases foram feitas pelos próprios viventes. Frases estas, termos estes, que o próprio vivente emprega pensando estar muito certo e depois verifica encontrar a nulidade de tudo. E por isso diz, todos vivem na incerteza de tudo. Todos pensam que estão falando muito bem, quando estas palavras, amor, vida, em todas as frases, mais diferenciado este alfabeto, para poderem se compreender, pensando que estão certos, quando não encontram a certeza, nem em si mesmo, vendo que verdadeiramente no mundo tudo é ilusão e nada mais. E assim ostentam a ruína de si mesmos e de todos. Portanto, saber e não saber deste jeito é a mesma coisa. E assim, a evolução do pensamento é muito parecida com o raciocínio. E por não ser raciocínio, e sim animais livres pensadores com grande desenvolvimento do pensamento, é que hoje estão vendo, ou já desde muito, que para racionais faltava muita coisa. Agora, agora a caminho de assim serem, todos pela imunização racional, o pensamento desenvolvido como aí estão todos e nunca viram o que é racional. Hoje, que estão enxergando tudo isso, que são bichos aí do chão, bichos irracionais, como todos os bichos são, como todos os animais são. Se fossem racionais, seriam completamente diferentes. O raciocínio é uma coisa pura, perfeita e clara. O pensamento, completo de imperfeições. Sim, que bichos são, e por assim serem, não poderiam deixar de ser o que são. Mas a tal mania de querer ser querer ser o que não são, falavam em raciocínio como coisa que existisse isso entre os bichos. Agora existe a imunização racional, abraçada pela fonte animal. É isso, Porfírio? Com certeza, é exatamente isso. O que a humanidade não conhecia era essa organização da vida, em que poderíamos até dizer a nossa vida está em 7 partes. Estes 7 seres do encanto, nós enxergávamos a vida no sol, na lua, nas estrelas, na água, na terra, nos vegetais, tudo isso, em tudo isso, nós enxergávamos a nossa vida. Mas não enxergávamos a nós mesmos, que é exatamente a parte da imunização racional. Então, a organização que foi montada, que a parte do encanto, e ficou fechada às 7 chaves, está exatamente nessas 7 partes. A nossa vida está nessas 7 partes. O sol tem vida e por isso nós dependemos do sol para viver. A água tem vida e nós dependemos da água para viver. Então estas 7 vidas, vamos assim dizer, se juntam organizadamente para formar
um ser humano e que vive em experiência e essa coisa toda. Entretanto, faltava o elemento fundamental que quem é que organiza essas 7 partes? Estes 7 seres orgânicos que têm a nossa vida. Nossa vida está no espaço, nessas 7 partes, mas como que organizava isto? É aonde entra, então, não digo um 8º ser orgânico, mas é um ser orgânico do primeiro mundo, que é a parte da imunização racional. Por isso é que o racional superior inicia a obra Universo em Desencanto, dizendo exatamente aquele texto da abertura do nosso vídeo. Com o tempo, tínhamos que encontrar em nós mesmos a imunização racional. É o ser orgânico do primeiro mundo. Nós temos 7 seres orgânicos para formar a nossa vida aqui na matéria. E temos um ser orgânico para organizar a primeira vida, que é a vida do habitante que foi à extinção e ficou materializado em forma de máquina do raciocínio. Então, antes dessas 7 partes do encanto, precisávamos e agora estamos conhecendo a primeira parte, ou o 8º ser orgânico na nossa contagem, que na verdade é o primeiro, porque é a máquina do raciocínio. Então, na máquina do raciocínio está a imunização racional, é o ser orgânico onde se projeta o habitante do mundo racional, que é a nossa primeira origem. Então quer dizer, Porfírio, que no caso a nossa origem, raciocínio racional, a gente sempre ouve falar nisso, raciocínio racional. Eu sempre ficava curioso para aprender com mais detalhes. O racional superior fala o seguinte no histórico: raciocínio racional. Racional, raciocínio, porque racional e raciocínio é uma coisa só. Entendeu? Só é diferente porque um está em cima e o outro está no chão. Então quer dizer que o ser racional, o raciocínio está no chão e o racional está em cima, no mundo racional. Agora, com o desenvolvimento do raciocínio, do aparelho racional e da máquina racional, depois desenvolvidos para a energia racional, ficarão todos ligados ao mundo racional. A energia racional é uma energia de cima do mundo racional. Essa energia se encontra no istmo do mesencéfalo. É esse ser orgânico que você acabou de falar? É o raciocínio, não é isso? Então esse ser orgânico é o nosso raciocínio que precisa ser desenvolvido. É o organizador das 7 organizações. É o raciocínio, é ele. Então por isso que, assim complementa o racional superior, informando muito bem, para quem não se conhece, pensava que a vida eterna, que a vida aqui no chão fosse eterna. Entendeu? Nós pensávamos. Então o pensamento é um articulador. A pessoa fica articulando isso, articulando aquilo, achando isso, achando aquilo. Quer dizer, até encontrar o raciocínio, né, Porfírio? Até encontrar a imunização racional, aí é que nós vamos compreender, para nos conhecermos, o que é a imunização racional. Porque como que o habitante do mundo racional se extinguiu, é o que nós precisamos estudar com muita atenção. E se houve uma extinção, por que que ele persiste, por que que ele continua e essa coisa toda? Porque há um acompanhamento, nós sabemos disso. O racional superior diz que há os corpos de energia que vêm acompanhando para dar causa ao animal de origem racional. É a imunização racional, ou seja, o raciocínio racional, o racional raciocínio. Só que no caso ele é degenerado, enfraquecido. O raciocínio ficou materializado, o racional é pureza. Então é onde liga o de cima, a verdadeira origem, liga na estrutura das 7 partes embaixo. Então essa mecânica era que exatamente nos faltava conhecer, porque é a imunização racional. A imunização racional, nós, assim para resumir muito rapidamente, são 2 seres. Raciocínio e o racional, em 2 ações. São 2 seres em 2 ações. É uma organização que está acima da organização das 7 partes. Por isso é que a gente não poderia compreender jamais a vida só com as 7 chaves
não é só abrir as 7 chaves do encanto. Precisávamos saber quem é que vai girar a chave. A cultura racional ela é completíssima. Não é só apenas você, está desvendado os mistérios, os 7 selos e etc. Mas tem que saber como que vai abrir estes 7 selos. E aí é que entra, então, o verdadeiro ser da vida, que é a imunização racional. Imunização racional é o raciocínio assistido pelo raciocínio superior. Ou seja, o raciocínio existe materializado porque o raciocínio superior a todos os raciocínios manteve o acompanhamento. Se não houvesse este acompanhamento, nós seríamos gerados apenas pelas 7 partes e não teríamos como voltar. Então, a lapidação que foi desenvolvida com essas 7 chaves que foram sendo abertas é que proporcionou esse encontro feliz da humanidade em si próprio, com essa chave que você acabou de repetir. Raciocínio, racional, racional, raciocínio. Aí está o grande ser orgânico da vida. Quem passar a se conhecer, ou passar a conhecer esta parte, passa a conhecer tudo, porque passa a ficar ligado em tudo. Porfírio, o raciocínio materializado em forma de máquina do raciocínio seria, então, uma segunda chance, não sei se eu estou fazendo entender, seria uma segunda chance do animal racional retornar ao seu mundo de origem, porque nós saímos... Eu diria habitante. Do habitante do mundo racional voltar ao seu mundo de origem, porque nós estávamos lá. Né? Estávamos muito bem num mundo de pureza, de perfeição, desobedecemos, né? Passamos por uma série de transformações, de mudanças, fizemos arte, né? E pagamos pela nossa desobediência, apesar de que o mundo racional, eu já li em várias mensagens o racional superior dizendo que nós não fomos desobedientes, nós simplesmente abusamos do livre-arbítrio que nós tínhamos. Queríamos conhecer o novo, né? Queríamos experimentar, fazer uma experiência nova e cometemos aquele deslize e deu no que deu. O resultado é tudo isso que está acontecendo, a formação desse mundo que nós vivemos, que não deveria existir. Então, o raciocínio materializado em forma de máquina do raciocínio seria uma segunda chance para nós retornarmos ao nosso mundo de origem? Belíssima dedução, exatamente isso. Certo. O raciocínio materializado é uma segunda chance, entre aspas, né? Em resumo, pode ser até a terceira ou a quarta, não importa, não é questão de ser a coisa, mas é a chance do retorno. Porque a imunização racional é exatamente o acompanhamento divino, da criação divina, que Deus não criou o bicho, Deus criou o raciocínio. A transformação do raciocínio em bicho é por outros meios de desobediência e manutenção da liberdade. Porque se no primeiro mundo, que éramos puros, limpos e perfeitos, não houve coação de liberdade para adentrarmos, que não éramos nós, não fomos nós que entramos lá. Quem entrou é a nossa verdadeira origem que entrou ali, que é o habitante que nos deu consequência. Ele foi à extinção e formou-se a máquina do raciocínio, mas formou como? Ele deu causa, mas quem dá origem é o verdadeiro Deus. A melhor retratação para a gente ter no texto do Universo em Desencanto, eu sempre uso como referência, é o 169 do Histórico, em que ele fala do raciocínio supremo, que deu causa à infinidade de raciocínios, e o raciocínio supremo que origina. Então ele fala de 2 aspectos do raciocínio supremo. 169 do Histórico, última página, não tem como errar. Então é onde entra o resumo dessa frase feliz, que a gente sempre usa como referência. Racional, raciocínio. Raciocínio, racional. E a máquina do raciocínio materializada é, sim, uma segunda chance do retorno de todos aqueles habitantes do mundo racional, que cada um fez por onde ficar, aonde ficou. Os mais abusados somos nós mesmos que estamos aqui no mundo de matéria, né, que ultrapassamos outros limites
e desobedecemos mesmo. Aí houve a desobediência no alfabeto astrológico e muitas outras passagens, e ainda continuamos desobedecendo. Por isso o sofrimento não termina. Mas sempre houve a liberdade, o imperativo e essa coisa toda. Ficamos escravizados pelos nossos próprios meios. O verdadeiro Deus sempre nos acompanhou. E agora chega com esta escrituração, que foi preparada no meio espiritual e que chegou à fase racional para poder dizer: vocês estão com a imunização racional. Aí ele vem e descreve, no primeiro volume da obra O Universo em Desencanto, o que é imunização racional. Leiam agora com atenção como sendo o oitavo, eu estou falando do oitavo porque não é o oitavo, é o primeiro, é do primeiro mundo, um ser orgânico que organiza a organização dos 7 seres orgânicos. Mais ou menos essa é a ideia para quem estuda. Pois é, a cultura racional, como a gente estuda no livro Universo e Desencanto, ele fala animal racional, quer dizer, animal é a parte da matéria e racional é o raciocínio. Aí, para que a gente consiga desenvolver o raciocínio, é estudar a cultura racional. Então, se nós somos dois, né, animal e racional, então nós temos que lutar com a nossa parte animal, não é isso, Porfírio, para poder estudar a cultura racional, porque não é fácil, é só chegar aqui e ler, tá bom. Tem que saber trabalhar isso tudo, tem que saber, porque justamente o exercício, a prática da imunização racional é justamente essa. Mas essa instrução está no livro. Sim. Não estamos dando esta instrução aqui, não estamos descobrindo o que é imunização, estamos apontando para aqueles que estudam saber aonde está a imunização racional em si mesmo. É o oitavo ser orgânico que organiza os 7 seres orgânicos. Então as pessoas têm que se esforçar com a parte racional, lutar com a parte animal, que é o seu corpo de matéria, para poder desenvolver o raciocínio, né? É uma luta constante, nós temos que travar com nós mesmos para poder desenvolver o raciocínio. É só estudando a cultura racional, não é isso, Oswaldo? É, Cláudio, exatamente isso. Ler e reler, estudar a cultura racional e desenvolver o raciocínio, porque se não desenvolver o raciocínio, não volta para o mundo racional. Então está aí a chance. Saímos e temos que voltar. Voltar como? Através do desenvolvimento do raciocínio, que é feito pela cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Então, não perca tempo, conheça a cultura racional, o livro Universo e Desencanto. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve!